lá. Se você considera suporte como uma região ou não uma linha. Sim, região, nunca é uma linha. Quando você considera que o suporte foi perdido para não levar violinada? Quando ele sai daquela região e dá follow through. Essa concepção, esse conceito de follow through, ele é muito importante. Tá? Vamos aproveitar a Vale aqui na tela. Estou aproveitando a Vale porque está na tela, tá, galera? Então vamos pensar o seguinte, aqui, ó, isso aqui é uma região, estou nos 15 minutos, é piada, né? Vamos sair dos 15 minutos. Vamos para o diário. Tá? Aqui, ó, essa minha telinha aqui. Tem essa região aqui que eu tracei lá de trás como um suporte, uma região de suporte. Por que é uma região? Porque aqui, durante a subida da Vale, houve esse congestionamento, fez um gap importante, tá? Isso aqui é um ótimo sinal de compra. Depois, quando corrigiu, parou exatamente nessa mesma região, mas toda a região é um suporte, tá? Chega aqui para frente e veio desabando, parou aqui e não caiu, parou e não caiu, parou e não caiu. Aí aqui rompeu, certo? Aqui, ó, foi resistência? Muito vagabundamente foi. Chegou perto aqui, mas eu não diria que isso aqui não encostou. Aqui deu uma meia trava, observa que o preço veio, deu uma meia trava e foi. Então aqui a resistência não foi muito bacana. Mas na volta, olha como passou. E sempre a gente fala isso. Quando você passa de uma resistência, 66% das vezes mais ou menos, 2/3 dos casos, volta para testar. Testar exatamente esse nível aqui. Voltou para testar e foi embora. Até aí, tudo bem, né? Todo mundo vendo. Quando que eu sei que isso aqui passou? Tem que ter o tal conceito de follow through. Tá? O tal follow through é o seguinte. Primeiro tem que fechar abaixo da zona de resistência. Aqui fechou dentro da zona de resistência. Portanto, não passou. Fechou dentro da zona de resistência. Não passou. Aqui, ó, foi dentro da zona de resistência e fechou ligeiramente fora. Mas você poderia considerar que aqui fechou dentro da zona de resistência. Mas não teve um candle seguinte que rompesse esse. Aqui, ó, fechou dentro da zona de resistência. O candle seguinte negou isso. O candle seguinte negou. O candle seguinte é o follow through. Tá? O candle seguinte negou. Aqui fechou dentro. O candle seguinte negou. Fechou dentro. O candle seguinte negou. Que fechou dentro. O candle seguinte confirmou o rompimento. Isto é um follow through. Aqui rompeu. Até aqui eram testes. Esse candle 206 é o candle que fez o follow through do rompimento da resistência. Do que virou que é o suporte, né? Vamos pensar que você fala assim, não, mas esse aqui, que o campo estava dentro, eu ficaria na dúvida. Muita gente, porque é fácil falar agora, né? Mas o cara estava operando, estava vendo isso aqui, ó. Né? É muito mais difícil. Aí no dia seguinte ele viu isso. Aqui, ó, já tem o potencial, né? O follow through que eu estava falando. Mas se você falar, não, eu não gosto disso aí, Campos, eu prefiro fazer o seguinte: você espera ter o follow through do candle que fechou fora, já abaixo do suporte. Fez isso aqui, volta para testar o suporte perdido e perde. Aí nesse aqui, se você não gostar de operar dessa forma aqui, o que eu estou falando, você pode pensar nesse outro. O candle fechou já abaixo do suporte e aí você espera o follow through seguinte. Aqui é a volta para testar. Violou o suporte, violou não, rompeu o suporte, volta para testar e vai em frente. Você tem duas formas de pensar nisso aqui, tá? O que não pode acontecer é jamais, vamos dizer que o nosso amigo, perdi onde eu estava, aqui, ó, que o nosso amigo aqui, ó, ele achasse que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, tá? Ele achou que ia ser isso aqui. Aí ele botou o stop aqui, ó, no candle 200, ele botou ali. Não, aí ele vai tomar violinada, porque isso aqui podia acontecer e esse candle podia voltar tudo isso aqui para cima. Tá? E ele ia tomar violinada, aí fica para morrer, porque você acerta a direção do negócio, pega quase que na mínima do troço e toma stop. Tá? Então você nunca pode ter um stop curto. Stop curto é um erro. Ah, mas todo mundo fala que você tem que ter um stop curto. É, lamento, tá errado. Não tem que ter stop curto. Você tem que ter stop correto. Se ele puder ser curto, melhor, né? Se ele tiver que ser longo, ele vai ser longo, cara. Mas você nunca pode ter o seu stop nunca pode ser no candle sinal. Tá? Então vamos dizer, esse candle aqui foi sinal de compra. Meu stop dessa operação nunca pode estar nesse candle. Ele foi sinal. Quando esse candle for negativado por um movimento, o stop vai pegar aqui embaixo. Imediatamente. E muitas vezes faz isso aqui, ó.
pum, foi embora. Esse candle, o 179, podia ter feito uma sombra que viesse até abaixo desse. É bastante comum isso acontecer. E aí o cara que estava comprado no 178 ia morrer de raiva na vida, porque ele acertou o movimento, podia ganhar um dinheiro bom, e ele ia tomar um stop aqui, perder dinheiro num trade que ele acertou. Então o stop nunca pode ser curto, ele tem que ser justo. Aonde seria o stop justo? Aí você vai ter que analisar onde ele está protegido. Tá? Aí onde entra as complexidades do negócio. Por isso não é simples. Por isso que operar no mercado não é simples. Tá bem? Mas então, para Tayane, desculpe aí por errar o nome. Essa é a forma. Você tem que primeiro identificar se teve o candle que efetivamente rompeu o suporte, fechou depois, fechou no suporte e teve follow through. O follow through, o conceito de follow through, ele é muito importante.